Viver Vale Mais, um podcast da Rádio Mundial de Espiritismo. É muito bom estar de volta. Eu sou Regina Carvalho, de Cuiabá, Mato Grosso. Aqui é Adalberto Melo, São Luís, Maranhão. Aqui sou eu, Ítalo, de Parnaíba, Piauí. Aqui, Cleomar Silva, de Morrinhos, Goiás. Glorivan, Goiânia, Goiás. Júlio Fresca, João Pinheiro, Minas Gerais. E continuamos com o nosso tema Juntos pela Vida. Não existe dificuldade que o amor não supere. Não há lágrimas que o amor não enxugue. Não há medos que o amor não sustente. Não há vida se não há amor. Seja o que for, diga sim para o amor, diga sim para a vida. Quem é que se lembra como a gestação era acompanhada algum tempo atrás? A mãe, muito ansiosa, ia até uma clínica fazer ultrassom para ver se estava tudo certinho com seu bebê. O tempo foi passando, a tecnologia foi evoluindo e hoje, isso mesmo, hoje, além de saber se está tudo bem, também podemos ver esse serzinho tão especial crescendo dentro de nós. Os exames gestacionais 4D possibilitam um panorama esplêndido. Tudo o que a mamãe precisa para suprir sua ansiedade de conhecer bem de pertinho, pegar em seus braços, olhar em seus olhos e até ouvir aquele barulhinho bom, que nem esse, ó. As batidas do coração do bebê. Agora imagina se a gente pudesse ouvir a sua voz dizendo: Mamãe, eu te amo tanto. Logo, logo estarei com você, tá? Viver Vale Mais, um podcast da Rádio Mundial de Espiritismo. Está começando mais um podcast Viver Vale Mais, o podcast da Rádio Mundial de Espiritismo. Vamos ouvir agora uma história linda do Plínio Oliveira e sua mãe Silvia. Silvia era uma menininha de 7 anos, quando a mãe dela cometeu suicídio. Então, ela foi morar com a avó porque o pai, alcoólatra, tinha sumido no mundo. Mas a avó era esquizofrênica, daquelas de tirar a roupa e perambular pelas ruas da cidade. Às vezes Silvia estava no banco escolar e a diretora da escola chamava para ir socorrer a avó correndo nua em torno da escola. Vivia com a avó e com um tio, e quando fez 9 anos de idade, o tio a violentou. Sem aguentar aquela situação de pobreza, dificuldade, ela preferiu fugir. Aos 12 anos, morava na rua. Aos 13 para 14 anos, ela se apaixonou, conheceu um rapaz e acabou engravidando. Mas ele não tinha certeza que o filho era dele. Ele dizia: você anda com tantos? Como é que eu vou saber? Se fosse uma época em que alguns sonham com uma época assim, as pessoas descartassem os seus problemas, uma gravidez indesejada, vai lá e tira, ela certamente teria sido estimulada a isso. Só que se ela fizesse isso, eu não estaria aqui cantando, porque eu sou o filho de Silvia. Então eu ando por aí falando para as pessoas para meditar melhor acerca das escolhas, até porque optar pelo aborto não é optar pelo direito do seu corpo, é optar pela morte de alguém que deveria ser protegido. Eu compus essa canção para aqueles, como eu, que sonham com uma sociedade em que o que incomoda não seja descartado, seja amado e transformado. Eu sou a prova viva de que, se você disser sim para o amor, por mais difícil que seja a situação, tudo fica bem no final. Sim, quando eu tinha 8 meses de idade, minha mãe Silvia me entregou para minha avó paterna, que me cuidou o resto da vida. Aos 30 anos eu conheci minha mãe Silvia e pude agradecer a ela por ter me dado a chance de um dia estar aqui com o meu piano, perto de você, dizendo que o amor lava a multidão dos pecados.
Após essa história linda, convido vocês a refletirem sobre o direito da mulher. Mas agora vamos entender o que é alma e como é a relação entre ela e o bebê que está sendo gerado na mulher. Você explica pra gente, Lourivan? Claro, Regina. O Livro dos Espíritos, na questão 141, fala bem sobre isso. Lá encontramos que a alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo. Ela não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Podemos dizer, então, que ela é exterior. A alma tem dois invólucros, o perispírito, sutil e leve, o outro que é exatamente o corpo, sendo este grosseiro, material e pesado. Olha, isso é muito interessante. Ítalo, baseado então na fala do Lourivan, podemos dizer que a alma numa criança vai completando a cada período de vida? Imagina, Regina, o próprio Livro dos Espíritos nos fala também sobre isso. Desta vez, na pergunta 142, Kardec pergunta se a alma numa criança se completa a cada período da vida e os espíritos respondem o seguinte: o espírito é apenas um e está por inteiro na criança, assim como no adulto. Já os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma, esses sim se desenvolvem e completam. Olha, que bacana isso, muito esclarecedor. Mas, Cleomar, hoje em dia, um dos principais argumentos quando se trata do aborto é que a mulher tem sim o direito de cometer atos como esse. Aquilo faz parte do seu corpo. Como é que a doutrina espírita vê isso? Regina, é muito importante entendermos a respeito do direito da mulher quando se trata de aborto. Vale lembrar que Joana de Ângeles nos diz que a mulher tem sim o seu direito, mas quanto à vida que vige intimamente da sua estrutura orgânica. Afinal, o corpo a ninguém pertence, ou melhor, nada pertence a quem quer que seja, senão a vida. Realmente, tudo pertence à vida, né? Júlio, fala aí qual é a dica de livro de hoje para quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto? Vamos lá, Regina. Dica de leitura. O livro de hoje é O Aborto Segundo o Espiritismo, da editora Boa Nova, do autor Humberto Paziano. Se você, por qualquer motivo, praticou ou induziu alguém ao aborto, saiba que há sempre um caminho da salvação e que a misericórdia divina vai além do conhecimento parco e restrito de alguns eruditos da religião. Mas se você está pensando num processo de aborto, nós lhe suplicamos, não o faça, pois após o conhecimento e a orientação já adquirida, esse ato lhe traria muitos dissabores e reações contrárias à felicidade que almeja. Esperamos que no transcorrer dessa obra, que se baseia nos postulados de Allan Kardec e sua codificação, encontre subsídios para melhor refletir e tomar as corretas decisões sobre esse tema. Sugerimos também a você a leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, para que possa absorver os preciosos ensinamentos do Mestre Jesus. Bacana, então, esse livro, hein? Obrigada, Júlio. E agora, a doutora Heloísa, ginecologista obstetra, vai falar para a gente. A mãe que decide interromper a gravidez, doutora, em qualquer momento que seja, tem risco de vida? Existe esse risco, lógico, né? Existe um risco de vida, sim, e que vai depender do método que foi utilizado, né? Da idade da gestação, né? Uma idade mais avançada, ela envolve maiores riscos. E em relação ao método, ela procura fazer um aborto em clínicas em que o profissional, a pessoa que vai fazer o aborto, né, não tem muito conhecimento da anatomia. Então, eu posso ter perfurações uterinas, porque o útero, ele está aumentado de tamanho, esse útero pode estar numa posição diferente, né? Então, quer dizer, pode ter uma perfuração uterina, essa perfuração evoluir para um processo de infecção e, se não for adequadamente tratada, se generalizar, né, para uma septicemia
e um risco de vida. E os casos de sangramento. Então, um sangramento que, se não for bem conduzido, também, né, pode levar a um choque hipovolêmico e também um óbito materno. Se o método que foi utilizado foi o uso de medicamentos, via oral ou vaginal, essa expulsão, né, que vai ter contrações uterinas, e a expulsão do embrião, do feto, pode vir acompanhado de sangramento, muitas vezes sangramentos aumentados, e que uma demora a chegar numa unidade de saúde coloca em risco, né, a vida da mãe, porque às vezes o sangramento pode ser um sangramento intenso, né, então às vezes chega a paciente no pronto-socorro sangrando, né, de forma bem aumentada, e que você tem que agir rápido, né, para que ela não entre no choque hipovolêmico e um risco de óbito. E mesmo com o uso de medicamentos, e vamos supor que houve uma expulsão e sem muito sangramento, pode ficar restos, e esses restos podem levar a uma infecção, se não tratada a tempo e adequadamente, levar também uma infecção generalizada e morte materna, né? Então, são esses os principais riscos, né, que pode ter, né, no aborto provocado. É lógico que nós temos outras consequências, né, várias outras consequências. Essas infecções podem gerar esterilidade, a paciente não conseguir mais engravidar, né? Os processos de depressão, que também são frequentes, né? Então, tem várias outras consequências relacionadas ao aborto provocado. Então é isso aí. Seja o que for, diga sim para o amor. Agora fiquem com o quadro Minutos de Paz, carta da criança que nasceu. Minutos de Paz. Ontem foi meu aniversário. Eu iria completar 1 mês de vida. Pensei que você, mamãe, fosse me dar uma festinha como todas as mães. Pensei que você, mamãe, fosse dar ao papai o beijo que gostaria de dar em mim. Porém, a festinha não foi alegre como eu esperava. De fato, você foi à farmácia e comprou o meu presente. Pena que este presente tenha causado a minha morte e você não chorou nem um pouquinho. Por quê? Porque logo no dia do meu aniversário, pensei que você fosse ficar feliz com a minha chegada. Mas você, mamãe, não me deixou caminhar nem a metade. Você barrou o meu caminho. Eu sabia, sim, que durante uns meses eu iria estragar a sua elegância, eu seria um peso para a senhora, porém, eu havia prometido a mim mesmo que ficaria bem apertadinho para não prejudicar. Eu deixaria para crescer depois que nascesse para o mundo, porque me tiraste a vida. Eu sabia que em seu ventre a escuridão seria grande, todavia, a luz que viria depois seria o bastante. Eu iria conhecer o brilho do sol e das estrelas e principalmente conhecer você e o papai. E também teria que ficar muda durante 9 meses. Entretanto, iria lhe contar toda a minha felicidade de ter você como mãe. E também teria que ficar mudo durante 9 meses. Entretanto, iria lhe contar toda a minha felicidade de ter você como mãe. Eu iria conversar muito com você. Quando estivesse triste, faria tudo para botar em seus lábios um sorriso. E quando estivesse alegre, faria tudo para que essa alegria durasse. Sim, eu queria tanta coisa, mas você não sentiu isto. Você me assassinou. Eu queria crescer, plantar no chão de minha existência muitas rosas, que o perfume inebriasse os homens e os deixasse incapazes de fabricarem máquinas que matam outros homens. Engraçado, eu pensei que os pais amassem seus filhos a ponto de lhes dar a própria vida.
Você não me deixou viver nem a vida que eu mal começara. Olhe, este era o meu plano quando eu estava em seu ventre, mamãe. Hoje, não posso planejar nada, pois faço parte do mundo daqueles que nunca sentirão o perfume das rosas e nem chorarão a dor da morte. Espero que você ao menos tenha se arrependido para que isso não aconteça com meus irmãozinhos que estão para vir. Tchau, mamãe. Eu lhe perdoo apesar de tudo. Esse foi o nosso Minutos de Paz. E para encerrar, tem a mensagem do Mestre. Mensagem de Jesus. Muitas pessoas, tendo empreendido pôr em ordem a narração das coisas que entre nós se realizaram, de acordo com o que transmitiram aqueles que desde o começo as viram com seus próprios olhos e foram os ministros da palavra, pareceu-me, excelentíssimo Teófilo, conveniente, depois de me haver informado exatamente de como todas essas coisas se passaram desde o princípio, escreveste a narrativa de toda a série delas, a fim de que conheças a verdade acerca do que aquelas pessoas hão dito, o que tudo sabes. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Nossa edição do Viver Vale Mais, o podcast da Rádio Mundial de Espiritismo, chegou ao fim. Aqui é Regina Carvalho, de Cuiabá, Mato Grosso. Fiquem com Deus e até mais. Até a próxima, pessoal. Aqui é Adalberto Melo, São Luís, Maranhão. Tchau, pessoal. Ítalo de Parnaíba, Piauí. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais, meus amigos. Aqui é o Cleomar Silva, de Morrinhos, Goiás. Um forte abraço a todos. Lorivan, Goiânia, Goiás. Grande abraço de Júlio Fresca, João Pinheiro, Minas Gerais. Viver Vale Mais, um podcast da Rádio Mundial de Espiritismo.